Esse é o único exemplar dessa impressora no Brasil e a gente está tendo o privilégio de fazer o review dela aqui para vocês no nosso canal, @Cotrim13D. Não esquece de deixar seu like e seguir a gente já de largada. Ela é o lançamento da Bambu Lab, uma das empresas de impressão 3D que vem mais crescendo no mundo. Lançou muitos sucessos, como a X1 Carbon e a P1S. Essa impressora tem uma pegada diferente, um pouco mais mirando um público de entrada na impressão 3D, já com a tecnologia que vem na X1 Carbon, só que com uma pegada e formato um pouquinho diferente. E nesse vídeo vocês vão estar vendo um pouquinho da minha experiência de 2 semanas e meia de uso dela, e o que ela tem de features, o que tem de tão diferente, é fácil de usar, não é fácil, ela entrega aquilo que promete? Vamos ver no review de aqui. Primeiro eu gostaria de agradecer a 3D Touch, ela disponibilizou essa impressora pra gente, a única unidade no Brasil, então foi muito bacana. Mas como eu faço para comprar uma impressora dessas? Se você está vendo esse vídeo antes de dezembro de 2023, você vai estar podendo fazer a reserva no link abaixo. Se for após essa data, que é a previsão de chegada dessa impressora aqui no Brasil, você vai estar podendo fazer a compra de estoque no Brasil já. Então, o link vai estar abaixo. Qualquer dúvida, só mandar mensagem ou deixar nos comentários. Primeira parte, que é a montagem, o começo de tudo, quando você tira ela da caixa. Quais são as primeiras impressões? Bom, você não vai encontrar muitos parafusos para trabalhar, tá bom? São 4 parafusos e simplesmente para a montagem do AMS. A impressora não precisa de conexão nenhuma, parafuso nenhum. Os cabos já são interligados nela. Você vai precisar conectar o AMS na impressora e o AMS não tem conexão com a rede elétrica. Ele puxa energia direto da impressora, o que já facilita e traz uma limpeza para a sua área de trabalho. A montagem é fácil, como eu disse, basta montar o AMS, conectar os cabos do AMS na impressora e os PTFEs. Se você estiver usando sem o AMS, esse processo se torna muito mais fácil. Apenas ligar a impressora e botar para funcionar. Ao iniciar a impressora, você vai se deparar com um tipo de calibração que ela faz para diminuir os ruídos, ou seja, ela vai testar a vibração dela, diferentes frequências, e otimizar o processo de ruídos, porque ela promete baixo ruído de impressão, ao contrário das outras impressoras da mesma marca, que apresentam muito ruído e até perturbam o usuário que está na mesma sala dessa impressora. Então essa impressora já vem com bem menos ruído, e promete até 50 decibéis imprimindo a 300 mm por segundo, o que é bem impressionante. Enquanto ela estava na minha bancada de trabalho, eu não encontrei nenhum problema em relação a ruídos com ela. Vamos falar de características técnicas da impressora. O que muita gente ficou decepcionado, mas já era de se esperar, essa é uma impressora mini, é uma versão mini da impressora, é a área de impressão. Ela apresenta 180 mm por 180 mm de área da mesa, 180 mm de altura. É menor que muitas outras impressoras do mercado. Mas a proposta dela não é ser grande, a proposta dela é entregar uma experiência de uso mais facilitada para o usuário, para aquelas pessoas que estão começando e querem uma facilidade em imprimir as coisinhas para se divertir mesmo. O que eu posso dizer dessa impressora que é divertida na hora de utilizar. Ela apresenta extrusora de metal, hot end todo de metal também. Ela chega a uma temperatura até de 300 graus no hot end da impressora, mas isso não garante que ela vai imprimir todos os materiais. A mesa de impressão chega a 80 graus Celsius, ou seja, já não é indicado trabalhar com ABS nela. A fabricante indica a utilização de PLA, PETG, PVA e TPU nessa impressora. Mas eu aconselho ficar no PLAzinho, que é mais fácil de utilizar e mais tranquilo dentro das temperaturas. O fabricante não indica a utilização de ABS, ASA e outros materiais um pouco mais complexos, justamente por essa temperatura da mesa de impressão e de trabalho. A mesa que vem nela é uma mesa magnética PEI texturizada, já supre boa parte das necessidades que você terá de impressão. Ela possui uma câmera embutida nesse cantinho aqui, o que facilita o processo da criação de time-lapses, mas eu não gostei muito do ângulo que a câmera pega a peça. Sai um time-lapse legal, mas também não é aquele dos mais bonitos que se espera. Velocidade de impressão que ela consegue alcançar. A velocidade máxima é até 500 mm por segundo, mas o default dela é 300 mm, 200 por padrão. Então, é o que ela já vem setada no software. Agora vamos falar do AMS. Essa parte da impressora que traz essa possibilidade de imprimir com mais de uma cor na mesma impressão. Para quem já conhece o sistema AMS das outras bambus, esse aqui é um pouquinho diferente, é a versão light da marca. Ele possui 4 slots de filamentos e a impressora se limita a esses 4 filamentos. Pelo sistema de troca de filamentos entre a impressora e o AMS, acredito que não é possível fazer a expansão. Detecção e funcionalidades do AMS. Quando eu estava imprimindo esse gatinho aqui, o filamento rosa ele caiu do AMS.
a impressora durante a noite. Eu não sabia, estava em casa, então não consegui identificar logo de largada quando aconteceu esse erro. O filamento caiu do AMS e quando eu cheguei no outro dia de manhã, a impressora estava parada, com a mesa aquecida, o bico aquecido e o filamento no chão, caído. Eu pensei, putz, perdi a impressão. Mas não, peguei o filamento, botei, enrolei de novo, bonitinho, que estava bem feio, botei no AMS e dei play. Ela continuou a impressão dali. Não vemos nenhuma linha de impressão ou falha na peça, ou seja, ela detectou a falha, pausou a impressão e esperou a solução do problema. Um pontinho para o AMS, funcionou muito bem e impediu a perda da peça. Ele traz um design arrojado, mas não compacto. Junto com a impressora e o AMS, acaba ocupando uma boa parte da sua bancada. Mas há possibilidades de mudar a posição, prender na parede, tudo isso depende da sua criatividade. Eu gostei do formato, achei bonito, achei arrojado, mas vai a critério de cada um. A configuração de troca dos filamentos e a distância do AMS para a impressora torna a troca de cor mais rápida, tornando as impressões até 1 hora mais rápida em comparação a outras impressoras da mesma marca. E uma vantagem para quem ainda não conhece o sistema do AMS, você pode sim imprimir com mais de uma cor, mas também você pode ter um filamento reserva. No caso, se você quiser imprimir com a mesma cor e o filamento está acabando, você pode setar um filamento reserva nesse seu AMS e configurar. Se acabar o filamento 1, usar o slot 4. Então, ela vai identificar, o filamento acabou, vamos usar o 4 e a impressão não acaba, não para, né? Então você pode ter esse backup de filamentos durante o processo de impressão. Falando agora sobre software de fatiamento. Com ela você vai utilizar o Bambu Studio. Esse é o software da própria marca que já vem com as configurações ideais para utilizar essa impressora. Com as configurações certinhas. Você clica lá, utilizar Bambu A1 Mini e vai estar tudo setado. Meu conselho para você, tá com dúvida? Utilize o default. Quiser explorar um pouquinho o software, depois a gente pode fazer um vídeo para discutir e aprofundar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais sobre esse sistema. As categorias dos parâmetros são um pouquinho diferentes do que você vai encontrar em outros softwares como Prusa ou Cura, mas nenhuma dificuldade muito além disso. Esse software também, eu achei legal que ele traz a possibilidade de diferentes mesas de impressão no mesmo projeto. Você está vendo seu projeto com uma mesa de impressão. Se você tem muitas peças e precisa imprimir várias mesas de impressão, você consegue multiplicar as mesas de impressão e trabalhar no mesmo projeto, sem ter que ficar abrindo várias abas do mesmo fatiador. Uma dica para você, se você estiver configurando, tenha certeza que você está utilizando a configuração no software da mesa PEI texturizada, porque eu estava utilizando o software e não usei, e daí a mesa ficou fria e a peça soltou. Esse foi um dos únicos problemas que eu tive com a utilização da A1 Mini. Essa impressora já vem com um Wi-Fi conectado, então você vai fazer login no software da Bambu, conectar com a sua impressora e monitorar ela à distância. Você pode mandar impressões da outra sala ou até mesmo de casa e ela vai iniciar a impressora à distância, o que é bem bacana. Você pode monitorar, a câmera permite esse acompanhamento da impressão, qualquer falha que tiver durante o processo de impressão, você vai poder parar a impressão, retomar ou até mesmo cancelar alguns objetos na mesa de impressão. Eu achei isso bem bacana, é um novo feature que eles estão lançando, então vou dar uma pesquisada um pouquinho mais e trazer para vocês. Mas a princípio você vai poder cancelar objetos durante a impressão. Bacana, né? Mas o que eu sei que todo mundo quer saber, como é o processo de pintura das peças, como eu faço para ter peças coloridas. Então, no software de fatiamento da Bambu, você vai selecionar um modelo e vai poder escolher as diversas madeiras para fazer a pintura. Se o modelo for preparado para multicor, vai facilitar bastante esse processo. Se não, você vai ter que desenvolver um pouquinho de habilidade ou investigar um pouquinho mais as ferramentas. Tem a ferramenta de pincel, tem a ferramenta de seleção, então vou separar um vídeo, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo um pouquinho mais sobre esse processo de pintura do Bambu Studio. Mas nem tudo são flores no mundo das impressoras 3D. Você ganha uma grande funcionalidade que são peças coloridas e muito bonitas, muito bem acabadas, mas você perde por outro lado, tem muito desperdício de material. Tem vezes que o desperdício chega a ser maior do que o próprio material utilizado na peça. Olha, para você ter noção, esse dragãozinho aqui que tá na cena aqui, ó, esse dragãozinho, ele utilizou essa quantidade de material. Depois eu vou ter que limpar isso, vai ser ruim pro editor. O Vitor tá me olhando brabo agora, mas ela utiliza esse tanto de material para fazer esse dragão vermelhinho aqui. Você vai ter cenas close-ups desse dragão, mas é um problema que tem que ser levantado aqui.
eu, como engenheiro ambiental, fico muito agoniado. Eu entendo que é uma funcionalidade, um diferencial muito grande, mas é uma coisa que tem que ser driblada e tem que ser estudada para diminuir esse desperdício. Mas por que ela gera tanto desperdício? Bom, quando você faz a troca de filamentos, não tem um pouquinho de filamento que sai sujo, um filamento, o resto, por exemplo, você vai trocar aqui do vermelho para o amarelo, fica um pouco de material vermelho no bico, quando você tira o filamento vermelho e vai botar o amarelo. E tem que fazer essa limpeza, ou seja, o desperdício é para limpar o bico e sair uma cor uniforme. Se ela não faz essa limpeza adequada, a peça sai suja, sai manchada, então ela tem que fazer a sujeira. Tem como diminuir isso? Tem como diminuir isso. Existem formas de otimizar esse purgo, essa troca de cor. No próprio software você faz uma seleção, otimizar troca de cores, otimizar flu, otimizar purgos, que ela vai diminuir a quantidade ou vai aumentar dependendo da, por exemplo, dependendo da matriz de troca de cor. Sim, é um pouquinho de material. É isso aqui por vez. Mas em uma impressão pode ocorrer de chegar a mais de 2.000 trocas de filamento. Trocas de filamento. Então, multiplicando isso por várias vezes, você tem uma quantidade absurda de material sendo desperdiçado. É ruim para o bolso e é ruim para o meio ambiente. Apesar do PLA ser biodegradável, vamos evitar gastar à toa, esse material. Mas Cotrim, ela faz essa troca e para onde vai esse material? Onde ele cai? Eu não vejo em nenhum lugar um suporte ou um container para receber esse cocôzinho. Então, voltando para a parte também do desktop, do espaço utilizado para essa impressora, você vai ter que prever na sua bancada ou uma estratégia para capturar esse cocôzinho, porque ela realmente lança. Ela lança o cocôzinho daqui para cá, e daí ele cai aqui na mesa. Simplesmente fica na mesa assim, aleatório na mesa. Então você tem que ou botar uma caixa, ou botar um suporte, um receptor para esses purgos. Outra forma de evitar ou diminuir a proporção de desperdício para o número de peças é aumentar o número de peças na mesa. Sim, exatamente isso que você ouviu. Você vai aumentar o número de peças na mesa e vai diminuir a proporção de desperdício. Não se engane, o desperdício vai continuar o mesmo. A quantidade de material purgado ou expurgado pela impressora vai continuar o mesmo. O que você vai mudar é o tanto de resultado que você vai trazer. Um exemplo é esse gatinho aqui. Eu fiz apenas um gatinho desse na minha mesa de impressão. Ele teve algumas trocas de cores, não foi um material muito colorido, mas já teve um certo desperdício. Eu fiz um dele na mesa. Se eu tivesse botado 5 gatinhos ou enchido a mesa de impressão, a quantidade de material desperdiçado seria a mesma, mas a quantidade de produtos que eu teria seria muito maior. Ou seja, a relação desperdício-produto ia se tornar mais favorável para o lado do produto. Existem outras formas de diminuir o purgo ou esse material desperdiçado. Uma delas é utilizando um material como torre de purga ou de limpeza do bico. Então você vai, ao invés de jogar esse material todo fora, você vai estar utilizando ele numa torre ou numa peça que depois pode ser pintada, ou até mesmo eu gostei do resultado dela, achei legal essa troca de cor, traz um resultado diferente do que muitas peças trariam. E essa peça foi impressa junto com um dragãozinho, ou seja, mesmo com a peça, teve esse desperdício de material. É uma coisa que tem que se atentar muito e ciente que você vai gastar mais material tendo uma impressora multicolor. Você pode imprimir com uma cor também, ela vai entregar um resultado muito bacana. Existem alguns vídeos no YouTube ou pessoas estudando como fazer o aproveitamento desse material, usando formas de silicone, para gerar um novo produto a partir desse material desperdiçado. Se quiser procurar um pouquinho na internet, vão ter muitos vídeos falando sobre isso, beleza? Isso aqui é só um pouquinho da minha experiência que eu tive com essa impressora. E posso falar, ela foi uma das impressoras mais divertidas que eu já utilizei. Tive pouquíssimos problemas e passei mais parte do tempo procurando coisas para imprimir e ideias para mudar a cor, pintar as peças, me divertindo mesmo com essa impressora. Eu até criei um pouquinho de carinho por ela, não dei nome, porque senão eu ia me apegar e ela ia ter que ficar comigo, e eu já sabia que eu ia ter que me despedir dela. Então não era muito legal dar nome porque a gente se apega. Se a gente dá nome para as coisas, a gente vai ter que ficar. E infelizmente, essa menininha aqui não vai ficar comigo. Mas eu já vou estar reservando a minha no link abaixo. Lembrando, hein? Sim, eu vou querer ter uma dessas. Com certeza ela vai estar no meu set de impressoras que eu trabalho. A experiência de uso do Bambu Studio com a impressora monitoramento remoto faz uma baita diferença no fluxo de trabalho. Você não precisa se preocupar de ficar levantando e botando o micro SD lá, trocando filamento. Você pode imprimir com apenas uma cor. E o AMS ainda vai ser útil para você, porque você pode deixar
um setzinho de 4 filamentos básicos, um preto, um branco, um vermelho. Daí você quer imprimir no preto, põe lá o slot que está o preto. Você quer imprimir no vermelho, só no vermelho? Põe o slot que está no vermelho. Então você não vai precisar ficar se levantando para trocar de filamento toda vez. E o que para mim sempre foi um porre. Eu sempre odiei fazer a troca de filamento. Ah lá, vou ter que imprimir no preto. Muitas vezes eu fazia uma série de impressões que não faziam nem sentido na mesma cor, porque eu estava com preguiça de trocar filamento. Então essa impressora vai facilitar esse processo, se você é preguiçoso como eu. E eu peço para você que está assistindo o vídeo, ficou com alguma dúvida da impressora? Ficou com alguma dúvida de como comprar? O link vai estar abaixo e você pode deixar nos comentários também. Ah, não entendi como funciona tal coisa, não entendi como funciona a manutenção, sei lá. Deixa nos comentários que a gente vai estar tentando explicar. O Hugo está preparando um review dela também, ele ficou fazendo uns testes com ela, vai trazer a visão dele, a experiência dele e os testes que ele fez. Espero que vocês possam assistir e gostem do material dele também. Eu vou deixar o canal dele marcado aqui na descrição do vídeo, então vão dar uma olhadinha se o vídeo já está disponível ou não. Lembrando vocês, o link de compra ou reserva está na descrição do vídeo. Deixe seu like e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vai amar essa impressora. Um beijo no coração de vocês e boas impressões!